Senhor presidente, deputado Tio Carlos, eu assumo a tribuna nesta tarde para continuar o debate sobre a intervenção de caráter político e militar que se estabeleceu por decreto federal do presidente usurpador Michel Temer sobre a área de segurança pública no estado do Rio de Janeiro. Ontem, vários deputados, entre os quais eu mesmo, usamos o microfone de aparte para, naquela fase inicial da sessão, que aliás atrasou bastante a sessão, mas era um tema, e é um tema muito importante. Mas hoje, da tribuna, com mais vagar, eu quero aqui recuperar o que disse ontem e talvez acrescentar alguns elementos. Ouvi pronunciamentos que me antecederam, ouvi o de Vossa Excelência, inclusive, com o qual tenho muito acordo. Quero dizer, em primeiro lugar, que me causou uma primeira preocupação, ou melhor, não começo por aí, começo dizendo que, evidentemente, isto é um outro começo, talvez seja melhor, evidentemente que todos desejamos de alguma forma, que seja possível conter a espiral de violência que afeta não apenas o Rio de Janeiro, mas que afeta vários outros lugares, vários outros estados, várias outras regiões metropolitanas de todo o Brasil. Inclusive, se nós nos ativéssemos aos dados, e nós temos no Rio de Janeiro um Instituto de Segurança Pública que produz dados fidedignos sobre indicadores de violência nas seus diferentes formatos e formas aqui no Rio de Janeiro, nós constataríamos, por exemplo, que, segundo esses indicadores, o Carnaval de 2018 não foi mais violento que o de 2017. Queria saber também onde estão os indicadores que mostram que a violência no Rio de Janeiro é tão superior ao estado de Roraima, ao Rio Grande do Norte, ao Ceará, enfim. Com isso não quero, me apresso logo a esclarecer, fazer pouco caso nem simplificar o quadro de violência preocupante no Rio de Janeiro, é evidente. Aliás, semana passada subi à tribuna para falar de um caso específico, não na região metropolitana, mas no município de Angra dos Reis. Portanto, quero com isso dizer o seguinte: é muito importante também na área de segurança pública que nós trabalhemos com dados e com indicadores. Em 2016 e em 2017, e não foi a primeira vez, nós tivemos uma ostensiva presença de forças federais no Rio de Janeiro. Vossa Excelência mencionou aqui na tribuna, o Exército esteve na maré por uma longa temporada. A Força Nacional de Segurança passou uma longuíssima temporada no Rio de Janeiro, inclusive parte dela aqui, digamos, assentada no entorno da Assembleia Legislativa, que passou vários meses parecendo que era uma espécie de organização militar, um quartel ou algo semelhante. Onde estão os indicadores que mostram, que revelam, que atestam que a presença das forças federais modificou o quadro de violência nas comunidades, nas regiões, nas áreas em que elas intervieram? Acho que daí a gente pode, portanto, mencionar que há sim uma dimensão política dessa intervenção. Não há negar, há uma dimensão política, um governo federal absolutamente desqualificado, ele mesmo implicado em sérias e graves acusações de cometimento de crimes, grande parte de seus integrantes, inclusive o presidente da República, com provas de áudio, inclusive áudio e vídeo, que atestam, que revelam o cometimento desses crimes. Então esse governo ilegítimo usa um instrumento de grande projeção midiática, que é a intervenção, para de alguma forma ou em alguma medida angariar algum tipo de retorno, algum tipo de recuperação de imagem, enfim, o que quer que seja. Chama a atenção o fato de que o decreto afirma, no parágrafo único do artigo 2º, que o cargo de interventor é de natureza militar. Veja, Vossa Excelência, que o Brasil vive sob um golpe de Estado, do meu ponto de vista, mas não vive sob uma ditadura militar, já viveu, não é? O interventor até pode ser militar de carreira, mas a interventoria não deve ter, a prioristicamente, natureza militar, porque, inclusive, o interventor, ele terá atribuições que são de natureza civil, administrativas, burocráticas. Isso chama a atenção, mas ainda chama a atenção
quando, no parágrafo 1º do artigo 3º, disse assim: o interventor fica subordinado ao presidente da República e não está sujeito às normas estaduais que conflitarem com as medidas necessárias à execução da intervenção. Olha o que isso significa, né? Isso significa que a interventoria pode atuar e pode operar ao arrepio da lei, ao arrepio dos diplomas legais, ao arrepio das normativas legais em vigor. Então, senhor presidente, deputado Tio Carlos, quero aqui dizer que não guarda 10 segundos de coerência para um observador que não precisa ser muito atento, perceber que o governo federal está preocupadíssimo com a violência no Rio de Janeiro, mas é o mesmo governo federal que congelou por 20 anos os investimentos em políticas sociais, nas tais políticas sociais reclamadas por Vossa Excelência, como sendo fundamentais para, em complemento ou em conjunto com ações de inteligência, de planejamento, de investigação do ponto de vista da polícia, não é? Essas medidas complementam todo o arcabouço de uma política pública de segurança efetiva. Ora, o Rio de Janeiro não refina cocaína. O Rio de Janeiro não produz maconha em larga escala. Portanto, se a gente fosse aqui entender que para combater a violência no Rio de Janeiro, nós devemos continuar a fazer operações de caráter militar nas áreas populares, né? Nas áreas populares, o Rio de Janeiro deveria ter já eliminado a violência há muito tempo, que há mais de 30 anos, ou há pelo menos 30 anos, o eixo central, a diretriz central das políticas públicas de segurança é justamente o combate à guerra, ao varejo do tráfico nessas comunidades populares através de operações militares. O Rio de Janeiro deveria estar exportando tecnologia de combate à violência, expertise, tanto que só faz isso. Entretanto, contudo, os resultados são absolutamente irrisórios e insatisfatórios. Ao contrário, isso produz um efeito lateral deplorável, que é a morte de jovens, sobretudo jovens, crianças, pessoas de modo geral, dessas áreas populares, e a morte também em grande escala, outro fenômeno igualmente deplorável, de policiais militares. A nossa polícia, como sabemos, é a que mais mata e a que mais morre. E os dois fenômenos são absolutamente inaceitáveis e deploráveis. Por isso, quero aqui dizer o seguinte: um governo que congelou por 20 anos as políticas sociais, um governo que avançou vorazmente e segue avançando sobre direitos sociais e trabalhistas, um governo que ampliou a possibilidade de desviar dinheiro da educação e do tripé da Seguridade Social, aumentando o percentual LADRU em 10%, um governo que tenta transformar a Previdência Social de um direito para uma carteira de previdência privada a ser contratada pelo cidadão, ou seja, é uma financiarização da Previdência Social. É este governo que está preocupado com a violência no estado do Rio de Janeiro. Todos nós sabemos, né, que é preciso ter ações de planejamento, investigação e inteligência combinadas com robustos investimentos em políticas sociais. Será mesmo que, entre outras, não quero falar dela apenas como uma panaceia, mas será mesmo que, entre outras políticas, as políticas de educação integral, imaginadas por Brizola, na primeira metade dos anos 80, através dos Centros Integrados de Educação Pública, se elas tivessem sido mantidas, aperfeiçoadas, aprimoradas, alargadas, será que elas não teriam produzido um efeito muito mais positivo sobre adolescentes e jovens, sobre gerações de adolescentes e jovens no nosso estado? No entanto, ela foi interrompida poucos anos depois de ser implantada pelo então governador Moreira Franco, que é um dos artífices nos bastidores dessa intervenção militar no Rio de Janeiro. Vejam, Vossa Excelência, que primor de contradição. Ele, governador do estado, né, que aliás chegou a prometer acabar com a violência em 6 meses, muitos deputados lembraram isso aqui ontem, mas além disso ele foi o principal algoz, o carrasco, o verdugo dos Centros Integrados de Educação Pública no Rio de Janeiro. Ora, ou seja, alguém que queria combater a violência e acabar com ela em 6 meses, acabou talvez com um dos principais instrumentos para combater a violência no longo prazo, ou seja, de forma duradoura e longeva e sustentável, acabando com o principal projeto de educação pública integral do Rio de Janeiro e talvez do Brasil. Ora,
portanto, senhor presidente, evidentemente que a gente aqui, alguém já falou, a intervenção está dada, agora temos que agora acompanhar, né, questões preocupantes. Por exemplo, o governo pretendia, o ministro da Defesa do governo golpista, Raul Jungmann, do PPS, pretendia inclusive usar e abusar dos chamados mandados coletivos, né, de busca e apreensão, que é totalmente irregular, totalmente ilegal, totalmente desprovido de base legal ou constitucional. Felizmente tiveram que recuar em função da pressão que se exerceu sobre esse mecanismo. Agora, o general interventor declara que não quer ter problemas com a Comissão da Verdade. Ou seja, não quer que suas ações, que as ações da interventoria não sejam investigadas. Olha, pessoal, traduzir isso ou simplificar isso em se preocupar com o bandido, não se trata disso, né? Se trata da preocupação com uma política de segurança que possa efetivamente produzir um resultado no longo prazo. Eu não acredito, não sou um especialista em segurança pública, de educação até entendo um pouco, mas de segurança pública eu não sou um especialista, mas eu não acredito numa política pública de segurança que esteja assentada fundamentalmente em operações militares que vão combater o varejo do tráfico nas comunidades populares. E o que é mais curioso, o foco é tão forte no combate ao varejo do tráfico, mas o atacado do tráfico não é combatido, porque enquanto isso, nada aconteceu, nenhum promotor de justiça, nenhum procurador formou nenhuma convicção sobre o fato de que um helicóptero pertencente a um senador da República transportava meia tonelada de pasta pura de cocaína. Isso não quer dizer nada no Brasil. Polícia Federal, Ministério da Justiça, Ministério Público Federal, ninguém se preocupa que um avião seja flagrado com a quantidade expressiva de cocaína prensada na pista de pouso da fazenda de um ministro do governo, o ministro Blário Maggi, que não sabia de nada, desconhecia a razão pela qual aquele avião estava na pista de pouso de sua fazenda. Ou seja, o atacado do tráfico segue sem o menor constrangimento, circulando pelo Brasil, por aviões, por helicópteros. Enquanto isso, vamos combater a violência, arrochando, através de operações militares que há décadas fracassam, né, o varejo do tráfico nas comunidades populares. Por isso, eu sou muito cético em relação a essa intervenção, e mais ainda, espero que no seu planejamento que está em curso, não se cometa o mesmo erro que foi cometido em relação às unidades de polícia pacificadora, qual seja, não falo nem mais agora das políticas sociais que também faltaram na experiência dos UPPs, mas falo de uma política de segurança pública que se voltou apenas para a capital do Estado. As UPPs, a política das UPPs jamais levaram em conta, né, é uma ação robusta na Baixada Fluminense, em Niterói, em São Gonçalo, na Costa Verde, no Sul Fluminense, no Noroeste, enfim. Espero que pelo menos no contexto dessa discutível, dessa desastrada, dessa demagógica interventoria do meu ponto de vista, pelo menos se pense em ações que contemplem outras localidades, outros municípios, outra região do Estado, para além da capital. Enfim, é para fazer o debate nesse momento. Acho que a gente deve acompanhar, como disse Vossa Excelência, como dissemos ontem, que as garantias e liberdades individuais sejam preservadas. Pobre não é sinônimo de bandido. A criminalização da pobreza é um estereótipo, é um preconceito. Isso deve ser evitado por todos nós, inclusive pelas forças de segurança. E é muito importante que o parlamento, pelo menos, que o parlamento também não está em condições, penso eu, de sequer convocar o interventor. O interventor não precisa nem observar as normas estaduais. Imagina a convocação do parlamento estadual. De qualquer maneira, temos que estar vigilantes para que minimamente não se amplie a mortandade de jovens negros, pobres, nas comunidades populares do Rio de Janeiro, que tem sido a tônica, o substrato, o resultado, o efeito colateral das políticas de segurança que tem se sucedido no nosso Estado, assim como também um outro efeito colateral lamentável, que é o assassinato, a morte, a perda de muitos policiais militares. Enfim, um pouco o debate que eu queria fazer nesse momento.